O que você conhece sobre Luxemburgo? É um pequeno país na Europa que faz fronteira com a Bélgica, a Alemanha e a França. Por isso, já dá para imaginar que, além do luxemburguês, há uma mescla de alemão e francês. Sabia que, apesar de estar tão distante, Santa Catarina é o estado do Brasil com o maior número de luxemburgueses no país? E é por isso que é tão importante fortalecer os laços diplomáticos com o nosso estado. Silvio Zimmermann, que atuou como secretário de Cultura aqui em Blumenau, está lá agora em Luxemburgo como assessor parlamentar e conversa com a gente de forma online. Silvio Zimmermann, boa noite para você aí, né? Olá, Vanessa, como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, Silvio. É um prazer enorme poder conversar contigo e com Blumenau. Estou com saudade de casa. É verdade. O Silvio, que esteve aqui no estúdio do Ver Mais como secretário de Cultura da última vez, agora está num trabalho diferente como assessor parlamentar. Silvio, explica pra gente como que está sendo a sua atuação e como que chegou esse convite para você ter essa função por aí. Olha, eu estou vivendo uma experiência maravilhosa, trabalhando com política aqui na Europa, no Parlamento de Luxemburgo. Eu recebi esse convite em março ainda, do presidente da ADR Internacional. A ADR é o Partido Reformista de Alternativa Democrática de Luxemburgo, que se prepara para participar das eleições parlamentares europeias, que acontecem agora entre 6 e 9 de junho em toda a Europa, nos 27 estados, nações membros, né, da União Europeia, votarão para eleger os seus eurodeputados. E Luxemburgo tem direito a 6 eurodeputados, tem 6 assentos no Parlamento Europeu. Eu fui convidado para dar voz aos brasileiros aqui no Parlamento de Luxemburgo. O ADR quer ouvir os brasileiros que moram em Santa Catarina, que têm dupla nacionalidade luxemburguesa, e pelas contas são aproximadamente 20 mil brasileiros com dupla cidadania brasileira e luxemburguesa que vivem em Santa Catarina. E aqui há aproximadamente 5 mil brasileiros que vivem em Luxemburgo. Luxemburgo é o último grão-ducado do mundo. É um país muito pequeno. Geograficamente, ele é 5 vezes maior que o Blumenau e tem aproximadamente 600 mil habitantes. Se fala luxemburguês aqui, se fala muito alemão, muito francês. Ele está no meio de grandes potências, né, da Alemanha, da França, da Bélgica, e ele quer ouvir a voz dos brasileiros que ao longo dos últimos anos adquiriram a dupla cidadania. E por isso eu fui convidado para trabalhar junto com o partido, para assessorar os candidatos ao Parlamento Europeu, para que eles se encontrem com os brasileiros, para que saibam quais são as necessidades, as vontades, os desejos, os anseios e o que eles esperam de Luxemburgo. Silvio, enquanto você está nos explicando, a gente está acompanhando também algumas imagens que você mesmo compartilhou, né, de Luxemburgo, um país muito bonito pelas fotografias que a gente está exibindo. E de que forma que esses brasileiros, essas pessoas que têm a dupla cidadania, elas conseguem transmitir as demandas delas para representantes como você, que está fazendo esse papel aí de representá-los, né, na comunidade europeia? Eu tenho conversado com muitas pessoas. A internet melhorou muito essa possibilidade de conversar com as pessoas, né? Existem grupos organizados de luxemburgueses em Santa Catarina que têm criado algumas demandas, passado para mim, e também tem grupos de brasileiros que vivem aqui em Luxemburgo. Eu tenho me encontrado com brasileiros, criamos grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação. Já fizemos encontro, até uma trilha junto com alguns brasileiros aqui, um piquenique no final de semana, numa localidade chamada Nai Brasília, Novo Brasil, que na verdade conta uma história triste da imigração europeia, dos povos germânicos para o Brasil. Mas é esse contato diário que eu vou fazer nos próximos 2 meses, ouvindo pessoa por pessoa, grupos de WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, e ouvindo quais são os anseios e as vontades dos brasileiros que vivem aqui ou que vivem em Santa Catarina e têm dupla cidadania e que podem votar para eleger o seu eurodeputado. Além de ser o interlocutor, o representante dessas demandas, né, Silvio, você também tem uma expectativa de conectar mais Blumenau
com o Luxemburgo, com a possibilidade de convênios, intercâmbios. Como estão esses trabalhos aí para poder estreitar esses laços e fazer essa conexão? Isso mesmo, eu tenho algumas demandas particulares também e que conto com a ajuda dos 5 deputados com qual eu trabalho. Eu estou traduzindo todo o material do ADR, do programa do partido, no qual estou trabalhando aqui para a língua portuguesa, para aproximar isso dos brasileiros também. E eu tenho algumas metas pessoais. Eu já estou conversando com a Universidade de Luxemburgo para fazer um convênio com a FURB para que permita o intercâmbio acadêmico, científico, de graduação e de pós-graduação de alunos brasileiros e luxemburgueses. Aqui é um polo de desenvolvimento de software, é um polo de inovação e eu quero conectar as empresas daqui às empresas de Blumenau. Quero mostrar o que é Santa Catarina. Eles não têm noção do que é o Brasil, não imaginam o que é Santa Catarina, não imaginam o que é Blumenau. Então eu quero apresentar isso nas visitas institucionais que eu tenho aqui, com empresas, com associações empresariais, para também buscar investimentos para Santa Catarina, fazer com que Blumenau seja a porta de entrada dos investimentos luxemburgueses no Brasil. Então isso é uma meta pessoal que eu pretendo avançar nesses dias aqui e conto com o apoio dos 5 deputados federais com quem eu trabalho. Um deles, que é o principal candidato aqui do partido ADR, ele é um diplomata de carreira, conhece bem o Brasil, então é muito importante esse vínculo político que pode se transformar num grande vínculo econômico, um vínculo de intercâmbio com Blumenau, né, com Santa Catarina. Silvio, você tem uma atuação política, mas como cidadão, queria que você transmitisse o teu olhar da questão do idioma. Qual é o idioma que você está usando mais aí? E também fazer esse alerta para tantas famílias, jovens que estão nos acompanhando e que de repente queiram saber mais, né, sobre o alemão, o francês, luxemburguês, da possibilidade de oportunidades que aparecem, né, a partir do momento que a gente quebra essa barreira do idioma. Olha, o idioma mais falado aqui, o idioma falado no parlamento é o luxemburguês. Assim que eu cheguei, logo no primeiro dia, eu fui muito bem integrado ao dia a dia de trabalho da equipe da ADR e participei da reunião da Executiva Nacional, do Comitê Nacional, do Comitê Internacional do partido e todas as reuniões são em luxemburguês. Eu não consigo entender o idioma luxemburguês completamente, eu entendo alguma coisa e as minhas manifestações são em alemão. É um idioma muito complexo, é um alemão frâncio, né, como falado aqui no estado da Renânia-Palatinado, do Saarland, aqui ao lado, mas ainda tem uma influência holandesa. Então, de fato, é um idioma complexo, as palavras são diferentes, né? Mas a gramática alemã, o que faz com que a gente consiga entender um pouquinho. Mas o desafio idiomático, eu confesso que é muito grande. Agora, você fica até quando, então? Até o finzinho dessas eleições do Parlamento? Isso. As eleições do Parlamento Europeu vão do dia 6 a 9 de junho. Então, dia 9 de junho é meu último dia de trabalho aqui. No dia 10 eu faço as minhas malas e volto para o Brasil para cuidar da minha própria eleição e da minha família, que eu estou com saudade, né? Ah, é verdade, é verdade. Bom, Silvio, muito obrigada por compartilhar com a gente essa experiência, né? De ver alguém daqui de Blumenau tendo essa representatividade, esse papel tão importante. E a gente torce para que essa conexão realmente Blumenau-Luxemburgo renda bons frutos para a cidade e para quem mora aqui, né? Muito obrigado, eu espero que renda sim. Eu me sinto muito feliz e orgulhoso em ser um político blumenauense que pode, de alguma forma, influenciar nas eleições europeias. Eu espero que essa oportunidade, né, que eu possa levar na mala muitos amigos, boas experiências, bons contatos aqui em Luxemburgo, mas que essencialmente sirva a Blumenau e sirva a Santa Catarina. Certamente. Obrigada, Silvio. Tudo de bom. Boa noite para você aí em Luxemburgo.